Eu sou a Rossana, instrutora de Mindfulness e Meditação, formada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada pela PUC do Paraná em Neurociências, Psicologia Positiva e Mindfulness. Hoje eu escolhi como tema dessa aula Medita ou Devore-te, inspirada no enigma da esfinge. Quando as pessoas não conseguiam solucionar o enigma, elas eram devoradas pela esfinge. E eu acho que essa alusão tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Desde a antiguidade já se sabia os benefícios do pensar correto. Em todos os grandes impérios da antiguidade haviam pensadores, pessoas especializadas no pensar correto. Só que esse conhecimento ele era muito restrito, ele era divulgado para poucas pessoas. E disso surgiu que a maioria das mentes humanas, a maioria da humanidade, desenvolveu todo o aspecto mental de cérebro e de mente muito voltado para um automatismo. E esse automatismo trouxe para nós grandes prejuízos hoje, nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, por todas as limitações que isso nos traz. A forma como essa mente foi se constituindo e se desenvolvendo ao longo dos tempos é capaz de nos fazer engolir pensamentos que nos levam a ter medo de enfrentar as coisas, que nos fazem acreditar que nós somos incapazes, que nos faz acreditar que o julgamento dos outros define quem nós somos, que nos faz acreditar que existem situações que não há nada a fazer para melhorar. Então essa mente automática incutiu esse tipo de pensamento. Então quando nós não deciframos esses mistérios da mente e do pensar, esse tipo de comportamento nos devora, nos paralisa e nos limita. Decifrar esses mecanismos é a chave para muitos dos tesouros que toda a humanidade sempre busca. Satisfação, felicidade, saúde. Então, se você fez as práticas meditativas que foram propostas no vídeo anterior a esse, no vídeo 1, você conseguiu ver que muitas vezes o que a nossa mente nos traz como pensamento é algo que nos faz querer desistir por afirmar que a gente não é capaz, ou que os outros são melhores do que nós. E tudo isso por quê? Porque a gente tem fugido à nossa responsabilidade de pensar corretamente. E a fugir sim, porque se você está aqui me ouvindo agora, você já sabe que essa forma de pensar não tem nos feito bem, que é possível fazer alguma coisa. Então o problema não é a mente, mas é o mau uso que nós fazemos dela ou a falta de coragem de mudar tudo isso. Podemos então fazer diferente. Ao longo da nossa história, vimos que reter informação e conhecimento sempre foi usado como a melhor forma de dominação. Assim era e assim ainda é. Cultura, religião, escola, família, ao longo de todos esses séculos, privilegiaram uma visão onde o foco no erro e na crítica, no julgamento, eram usados como um instrumento de correção e aprimoramento pessoal. No entanto, essa forma de educar-se fazia e ainda faz acreditar na impossibilidade de mudanças, dando ideia que a alguns poucos escolhidos foi dada a chave do sucesso e que para a maioria de nós havia um destino, uma vida medíocre. E não é bem assim. Isso pode ser muito diferente e é o que tem revelado as descobertas da neurociências e da psicologia positiva, que já afirmam que o foco no erro e nos nossos vícios não é a melhor forma de nos transformar. Quando trabalhamos com os nossos valores, com as nossas habilidades positivas, nós temos mais eficiência e satisfação nesse processo de autotransformação. E isso pode ser usado de uma forma extremamente eficiente na meditação. Vamos conversar um pouquinho sobre essas descobertas da neurociências e da psicologia positiva ao longo dos vídeos desse canal. Essas descobertas, elas são bastante recentes e ainda não impactaram nas nossas instituições, escolas, igrejas e etc e tal. Mas a gente já pode aplicá-las, a gente não precisa esperar uma mudança na sociedade. Nós podemos ser aqueles que serão os agentes dessa mudança. E como isso começa? Mudando
a nós mesmos, a nossa própria forma de pensar. Mas como que eu faço para mudar algo que está tão arraigado em nós? Como que a gente vai fazer? O primeiro passo nesse sentido é aprender a pausar. E o que é pausa? Pausa é um momento em que se decide frear um processo para reiniciá-lo depois ou ainda para mudá-lo totalmente de rumo. No caso da prática meditativa, a pausa permite que se saia do automatismo da mente que decide qual o tipo de pensamento deve estar presente para a decisão de que tipo de pensamento deve ocupar a nossa mente. E isso nos proporciona um novo olhar para enfrentar as nossas dificuldades, porque o domínio passa a estar na nossa mão. Fácil? Não, já dissemos isso no primeiro episódio que não era fácil, mas era simples. Toda mudança de direção se torna menos agressiva e mais fácil quando ela é precedida de uma pausa. Mesmo porque o automatismo é justamente aquele que emenda um pensamento no outro sem dar tempo para a escolha, e isso não faz bem à neuroquímica do nosso cérebro e acaba nos adoecendo física, emocional e mentalmente. Vamos usar como exemplo um ventilador de teto. Geralmente os ventiladores de teto têm duas funções: ventilar e o exaustor. Ventilar se dá quando as pás do ventilador se movem, levando o ar a circular para baixo, e a exaustão, as pás se movem para cima, levando o ar quente para o alto do local onde a gente está. A instrução para operar um ventilador de teto é bem clara. Se ele está na função ventilar e você quer trocar a função para a função exaustor, a orientação é: aperte o botão desligue, espere as hélices, as pás do ventilador pararem totalmente e só depois acione a nova função. Para que a gente nunca faça essa troca de função com ele ligado. Por quê? Porque isso vai causar um desgaste no motor que pode acabar queimando ou sendo danificado de uma forma que o aparelho não funcione mais corretamente. Com a mente, a mesma coisa acontece. O cérebro ele precisa de pausas para que ele possa se restaurar e se reequilibrar eletroquimicamente para gerar pensamentos mais saudáveis, mais sadios e conclusões mais inteligentes a partir da nossa mente sobre o que a gente está vivendo. Portanto, a pausa ela é fundamental nas nossas vidas. Tanto é que as grandes empresas hoje já propiciam para os seus funcionários momentos de pausa. Grandes empresas já fizeram jardins, salas de jogo, academias e até mesmo espaços meditativos. O Google e o Facebook têm um programa de mindfulness extremamente disputado pelos seus funcionários nos momentos de pausa, e já se descobriu que esses programas de meditação e mindfulness têm tornado os funcionários mais produtivos, mais atentos e mais criativos. Portanto, a pausa já é algo que, inclusive nos mundos dos negócios, é extremamente valorizada. Portanto, a pausa ela é fundamental nas nossas vidas, tão fundamental que não existe um ser humano que não precisa dormir, por exemplo. O corpo físico precisa dessa pausa para se restabelecer, para se regenerar e para estar pronto para continuar a sua jornada. Por isso que toda a atividade meditativa que vocês já fizeram e as que vocês vão ver aqui no meu canal, elas se iniciam com uma atividade de pausa, representada pelo momento de relaxamento. Como a gente viu no vídeo anterior, meditar está profundamente ligado à capacidade de pensar sobre o que se pensa e também tem a ver com a capacidade de escolher sobre o que pensar, quando pensar e de uma forma bem prática e cotidiana observar os nossos comportamentos e chegar à conclusão do que nos faz comportar de tal forma e, se for necessário, mudar. Então, com a prática persistente e contínua da meditação,
é possível a gente chegar a um estado meditativo de 24 horas, ou seja, não vai ser necessário mais nenhum ritual para disciplinar a mente. Então, como a gente viu no vídeo anterior, meditar está profundamente ligado à nossa capacidade de pensar sobre o que a gente pensa e também tem a ver com a decisão sobre o que, quando e por que pensar. Em termos práticos e cotidianos, é a nossa capacidade de observar os nossos comportamentos e mudá-los se necessário, percebendo se eles são úteis ou não nesse nosso dia a dia. A pausa para isso é fundamental. Com a prática persistente e contínua, vai ser possível chegar a um estado meditativo de 24 horas, ou seja, não vai ser mais necessário nenhum ritual para disciplinar a nossa mente, pois ela já estará reprogramada para atuar no momento presente, fazendo escolhas possíveis, ousadas e criativas. Mas enquanto a gente não chega a esse estágio meditativo de 24 horas, nós temos que pausar a mente do automatismo para conseguir utilizá-la como ferramenta de autoconhecimento e autotransformação. Então, como nós podemos fazer isso de uma forma eficiente? Começando então as nossas práticas meditativas com um bom relaxamento físico, pois com ele é que a gente traz a atenção da mente com a intenção de observar o nosso corpo físico e perceber esse corpo com mais profundidade, algo que raramente a gente faz, trazendo para ele então um estado de bem-estar que possibilite que ele não requisite a nossa atenção durante as práticas meditativas, ou seja, que ele não nos distraia com as nossas necessidades e nos permita novos focos de pensamento. A gente sabe que é impossível meditar com um cadarço de sapato apertado, com uma dobra de tecido incomodando a minha pele, com vontade de ir ao banheiro. Então, eu preciso eliminar tudo fisicamente que me possa trazer uma distração para que a minha prática meditativa ela tenha um bom efeito. Por isso, a primeira pausa que a gente faz é essa observação do corpo físico, com o objetivo de deixá-lo o mais confortável possível para que a gente possa ir além. Relaxar, segundo o dicionário Google, é diminuir a força, a tensão ou a compressão de afrouxar, enfraquecer. Ou seja, é tirar a mente do modo automático de sobrevivência no qual ela sempre está procurando uma forma de nos proteger, antecipando problemas e soluções. Fazer com que esses pensamentos recorrentes sobre nós mesmos, sobre problemas, sobre sensações que nós temos, saiam da nossa cabeça e nos deem um tempo. E isso é tudo que a gente precisa. Tudo que é a pré-condição para a meditação. Porque essa tensão, essa programação, essa autodefesa impossibilitam todos nós de meditarmos. Mas esse é um tema para o próximo vídeo. Vamos voltar agora para a questão da pausa e do relaxamento, que esse é o ponto importante dessa aula. Existem muitas maneiras de relaxar, ouvindo uma música, tomando um banho quente, se alongando, se utilizando de técnicas que controlam inspiração e expiração. Mas aqui no canal nós sempre vamos usar uma técnica de pausa ativa, sempre. Ou seja, nós vamos utilizar a nossa mente para criar um ambiente meditativo, usando imagens, conexões neurais, para que o meu relaxar seja intencional e não induzido, possibilitando a instalação de práticas saudáveis, de hábitos saudáveis. A maioria dos meus alunos, após os 3 primeiros meses de prática, já entra no estado de relaxamento só fechando os olhos antes de começar a prática, porque a mente responde com muita rapidez e eficiência à programação disciplinada que veio sendo feita ao longo desse tempo. Rosana, em quanto tempo eu vou colher esses benefícios? Rápido. Ah, Rosana, mas eu tenho dificuldade para relaxar. Pronto. Lá veio aí o que a gente falou nessa primeira aula, a sua mente te limitando e dizendo que você não consegue fazer algo.
Da mesma forma que os músculos se acostumam a se exercitar numa academia, nós também nos acostumamos a relaxá-los, a relaxar o corpo. Lembra da primeira aula? Tudo é uma questão de treino. Segundo os estudos da professora e neurocientista Carla Tiepo, que trabalha na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, o cérebro ele já se organiza por uma determinada atividade apenas por movimentos físicos executados. Por exemplo, se eu pegar a caneta e já posicioná-la sobre os meus dedos, o meu cérebro já sabe que provavelmente eu vou escrever. Então ele já dispara toda uma série de conexões neurais que preparam todo o nosso organismo para esse ato da escrita. Se isso funciona para a escrita, óbvio, isso também funciona para a meditação. Isso quer dizer que ao longo do tempo, o simples fato de você se preparar para meditar, por exemplo, dirigindo indo para o local onde você sempre medita, fechando a porta, já vai colocando todas as conexões neurais sobre meditação à sua disposição e a postos para que a sua prática tenha sucesso. Por isso que os rituais de relaxamento físico são tão importantes para criar essa pausa. Isso quer dizer que, ao longo do tempo, o simples fato de você começar a se preparar para meditar, por exemplo, se dirigir ao local onde você faz a prática usualmente, fechar a porta, já começa a colocar à sua disposição todas as conexões neurais sobre meditação para que sua prática tenha sucesso. Então, os rituais de relaxamento, eles ajudam a criar essa pausa. Estes rituais de início podem e devem ser físicos, mas depois de algum tempo, basta um pensamento, vou meditar, que o seu corpo já se alinha e já se prepara para te proporcionar a melhor experiência meditativa. Aqui em casa eu medito quase sempre nos mesmos horários, no mesmo local. O despertador do meu celular costuma me avisar uns 10 minutos antes da hora de meditar. E isso já desencadeia toda uma predisposição mental para isso. E às vezes não. Não vou dizer que sempre é muito facinho. Às vezes a minha mente me traz pensamentos do tipo: acho melhor a gente terminar isso que a gente está fazendo primeiro. Ou hoje eu não estou muito afim de meditar. Ou ainda, vamos fazer mais tarde. Então, mesmo já há alguns anos meditando, os automatismos da minha mente, os pensamentos automáticos, eles tendem a aparecer e apresentar alguma resistência, porque eu ainda não fui capaz de dissolver totalmente os velhos hábitos, as conexões neurais antigas do automatismo. Mas a disciplina e a persistência contínua vão fazer que aos poucos eles vão aparecendo cada vez menos até que eles deixem de existir. Quando eu fecho a porta do meu escritório, que é o local onde eu medito, fecho as janelas, abaixo o blackout, todo esse conjunto de informações já sinaliza para o meu cérebro e para a minha mente que eu vou meditar. Então, quando eu sento na minha poltrona, meu corpo automaticamente relaxa. E se há pontos com uma maior tensão, que estão com mais dificuldade de entrar nesse relaxamento profundo, a minha mente consegue identificá-los rapidamente. Esses pontos ficam muito nítidos e a mente consegue atuar sobre eles sem precisar de um esforço de atenção para detectar se eu estou relaxado ou não. Então isso forma hábitos conscientes selecionados, condicionamentos saudáveis que utilizam os mecanismos da mente para trazer para mim uma vida mais saudável. É como se acostumar a tomar um café sem açúcar. Quem tomava café com açúcar sabe o quanto isso é difícil o costume. Mas depois de algum tempo, disciplinados e persistindo continuamente nessa prática, a pessoa que abandonou o açúcar não consegue mais tomar café com açúcar. Ou seja, ela continuou com o hábito de tomar café, só que ela retirou o elemento não saudável. Acontece a mesma coisa. Com a disciplina da medicina, eu vou continuar pensando, só que eu vou tirar os elementos que não são saudáveis e construtivos para o meu dia a dia. Sana, mas quanto tempo depois eu vou começar a sentir esses benefícios? Bom, vamos lembrar
que eu recomendei 3 práticas semanais no mínimo no vídeo anterior para você começar a colher os frutos da meditação. Se você já está fazendo essas 3 práticas por semana, em 4 semanas você já vai começar a perceber mudanças. Ou seja, lá no próximo vídeo você já vai poder colocar nos comentários que você já tem percebido alguns benefícios dessa sua persistência contínua. A prática de hoje, ela vai nos auxiliar no sentido de chegarmos a um relaxamento mais profundo. Eu vou dar passos para que a gente chegue nesse relaxamento mais profundo. Esse hábito de estar essa pausa, ele vai trazer um descanso físico, emocional e mental. E nesta mesma prática, nós vamos continuar também com as técnicas de observação da nossa mente, de como ela se comporta, de que tipo de pensamentos ela nos traz. Então vai ser uma prática onde eu vou dar uma ênfase maior no relaxamento, que na primeira prática que vocês fizeram, eu apenas solicitei que vocês fizessem um relaxamento e já conduzi-os no sentido de observar os pensamentos, mas agora nós vamos fazer um relaxamento mais detalhado, para que você se habitue a entrar nessa pausa para facilitar o próximo passo da prática meditativa. Mas antes da gente encerrar esse vídeo e partir para a prática de hoje, eu quero te lembrar que tem um vídeo novo aqui no canal a cada 15 dias. Se você ainda não me acompanha, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for publicado. Também a pedido de alguns alunos, eu criei uma playlist só com as práticas, ou seja, você não vai ter que mais voltar no vídeo da aula, localizar onde começa a prática para fazer. Você vai lá direto pelo nome da prática, clica e já ouve de uma forma mais rápida e mais produtiva para o seu dia. A prática 1 da aula passada e a prática 2 já estão à disposição de vocês, é só clicar e se integrar na sua prática meditativa. Se você está gostando aqui do nosso canal e ainda não me acompanha no Instagram, me segue lá, o link está aqui embaixo na descrição. E agora, agora é hora de praticar. Vamos lá? A gente se vê no próximo vídeo. Oi gente, eu tô aqui de novo e eu queria dar algumas dicas para vocês antes de nós iniciarmos essa prática de relaxamento profundo. Essas dicas são importantes para que você comece a criar novas conexões neurais que vão facilitar a sua meditação. Isso quer dizer que a gente vai, a partir de sinapses, unindo informações que vão criar um conjunto, que quando começa a ser selecionado pela sua mente como opções de comportamento, cria toda uma conexão que já vai criar mentalmente um ambiente meditativo que vai te facilitar a permanência dentro da meditação. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês é escolher um local fixo para meditação. A segunda dica é que, se possível, esse local seja o mais silencioso possível e que você faça a meditação num local mais escuro, com cortinas fechadas, sem ausência de sol, porque a visão é o primeiro sentido que capta informações. Então, quando a gente consegue tirar um pouco dessa visão da prática meditativa, isso facilita bastante que as ondas cerebrais mudem de frequência e entrem numa frequência meditativa. Nós vamos ver aí em outros vídeos a questão das ondas cerebrais e das frequências meditativas. A quarta dica que eu dou para vocês: tentem usar roupas bastante confortáveis, tirar o sapato, sentar num local confortável, ou seja, procurem já proporcionar para o seu corpo nessa meditação um ambiente tão confortável que ele não vai te trazer solicitações de algo que o incomoda. E a última dica para finalizar procure manter um horário de meditação. Às 7 da manhã, às 6 da manhã, às 5 da manhã, não importa, o horário melhor para você, porque tudo isso vai ajudar a criar aquele hábito escolhido saudável, criando hábitos selecionados de saúde e bem-estar para nós. Acho que essas são as principais dicas para a gente estar começando esse trabalho.
À medida que a gente for evoluindo, a gente pode ir colocando novos detalhes que vão ajudar ainda mais a formação dessa conexão neural. Então, você fazendo a seleção dessas informações e checando todas elas antes das práticas meditativas, você já está criando um novo hábito e preparando a sua mente para meditar. Então ela já sabe que quando todas essas informações vão sendo reunidas, ela precisa se aquietar e começar a mudar de frequência para que você chegue a um estado meditativo. Bom, agora vamos lá, vamos meditar. Então, feche os olhos, ajuste a sua postura na cadeira, no local onde você escolheu para apoiar o seu corpo para meditar. E nesses primeiros instantes, busque trazer conforto para esse apoio. Sentar-se o mais confortável possível, ajustar braços, pernas, sempre com movimentos contidos, mais lentos, que não tragam um tumulto para a mente. Então, quanto mais suaves foram esses movimentos, menos a mente vai se agitar. Faça uma respiração mais profunda. E a nossa intenção é trazer um relaxamento profundo para o corpo, usando a atenção. Então vamos levando a nossa mente para determinados pontos no nosso corpo que eu vou orientar agora, num primeiro momento para nos perceber. E use aquele mesmo recurso que nós já aprendemos na primeira prática. Se você percebeu que a sua mente se distraiu, é só trazê-la de volta, sem julgamento, com gentileza, sabendo que isso é natural e que vai diminuindo ao longo da nossa disciplina de prática. Então vamos levar primeiro a nossa mente até a atenção no alto da nossa cabeça, observando o nosso couro cabeludo, a testa, a região das sobrancelhas, as têmporas, as orelhas, os nossos maxilares, o rosto como um todo. Vamos descendo pelo nosso pescoço, dividindo a atenção pelos 2 ombros, que vão descendo pelos braços até os cotovelos, dos cotovelos até os nossos punhos. E agora vamos observando as nossas mãos. Vá percebendo o seu corpo. E se a mente se distrair, basta trazer ela de volta. Essa atenção agora volta pelas nossas mãos, pelo antebraço, cotovelo, braços, ombros, até chegar à região do pescoço. E nós vamos focar a atenção agora na região do peito, as costelas, o abdômen,
Levando a atenção agora para as nossas costas, começando pela região dos rins, do cóccix, subindo ao longo da coluna vertebral, costelas, até chegar novamente nos nossos ombros. Essa tensão desce pela coluna vertebral e agora se foca na região das nádegas, passando agora pela região genital, pelas nossas coxas, pela região dos joelhos, continuando descendo pelas pernas até os nossos calcanhares. E dos calcanhares vamos dividindo a nossa atenção entre os dois pés. Você foi trazendo à sua mente a memória corporal, a percepção de ter um corpo integrado em tantas partes que se comunicam. Volte agora a sua atenção para o alto da cabeça e nós vamos fazer um percurso bastante similar, com a diferença que o local em que você focar a sua atenção, você vai dar o comando para toda aquela musculatura e nervos relaxarem. Então, quando for focar a atenção em determinado local, você vai dar o comando mental, relaxe. Então, vamos iniciando novamente o percurso, começando pelo alto da nossa cabeça, relaxando agora a região da testa e das têmporas, toda a região dos olhos, descendo pelos maxilares, soltando a boca, a língua. Relaxe. Dando agora atenção à região do pescoço novamente, incluindo os ombros. Relaxe. Vamos dividindo a nossa atenção pelos dois ombros e vamos descer lentamente essa atenção até as mãos, relaxando cada músculo e cada nervo. Então vamos descendo. Vai no seu ritmo até chegar nas suas mãos. E se a mente se distrair, basta trazer ela de volta e focar a atenção nos comandos da minha voz. Vamos trazer de novo a atenção de volta para a região dos ombros, passando pelas mãos, antebraço, cotovelos, braços, ombros. Vamos relaxando agora a região do peito, as costelas, o abdômen. E mantendo o relaxamento de toda essa região, vamos subir novamente pelo abdômen, costelas, peito, e dos ombros, vamos descendo pelas nossas costas, lentamente, pelas espáduas, pela região das costelas,
chegando até o cóccix. Relaxe. Relaxa agora a região das nádegas, a região genital. Divida o foco de atenção entre as duas coxas e vá descendo, relaxando os músculos e nervos, relaxando os joelhos, as panturrilhas, chegando até os pés. Relaxe. Faça uma respiração mais profunda e traga a sua atenção novamente para o alto da sua cabeça. E agora vá passando rapidamente a sua atenção pelos pontos onde a sua mente já passou anteriormente e veja se existe algum ponto que precisa de um comando extra de relaxamento. Então comece no alto da sua cabeça e vá descendo até chegar nos seus pés. Encontrando pontos de tensão, dê o comando, relaxe. Se a mente se distrair, é só trazê-la de volta. Isso é normal. Basta corrigir o nosso foco de atenção. E assim, nesse estado de relaxamento, eu quero que você use a sua imaginação para se transportar para uma praia. Você vai se imaginar sentado na areia. Pode ser em cima de uma toalha, caso você tenha aflição, ou diretamente na areia. E você vai se imaginar olhando para o mar. Você vai sentindo a brisa da praia. Você sente o cheiro da maresia. Sente a temperatura desse momento. Não sei se você escolheu estar na praia durante o dia ou pela noite. E vai ouvindo o barulho das ondas. Vai contemplando o mar, ouvindo o seu ritmo. Se sentindo, entrando nessa vibração harmônica da natureza, essa vibração que vem da terra, onde você se senta, da água que você contempla, do ar que você respira, da temperatura que você sente. Relaxe. Faça uma
respiração mais profunda e volte a se sentir sentado onde essa meditação iniciou. Vá tomando consciência do seu corpo, do seu ambiente, dos sons que te rodeiam. E vá programando a sua mente para fazer as anotações referentes a essa prática, se fixando nos pontos de tensão que você percebeu no seu corpo, se você conseguiu relaxar o seu corpo frente aos comandos que você foi dando para sua mente, descrevendo o local que você imaginou estar sentado, as sensações, e também observando se a sua mente se manteve atenta aos comandos ou se ela se distraiu. E se ela te distraiu, quais foram os recursos que ela usou? Que tipo de pensamentos tiraram você dessa prática? Quando estiver pronto, então, abra os olhos e faça suas anotações.